Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Só falta mais um pouquinho das palestras. Algumas carinhas aqui eu já conheço, de algumas palestras em algumas universidades, pessoal da OSHO, aluno da UNIP, então fico mais tranquila e menos nervosa. Então, vou falar um pouco sobre saúde da mulher, que é uma área que eu tenho gostado muito de atuar. Não foi uma área que eu escolhi a princípio, mas por alguns motivos foram aparecendo bastante casos desses para mim. E aí essa experiência foi ficando mais forte e ficando mais fácil de passar essas informações para frente. E vendo como, na verdade, ela é uma área que está crescendo, mas que ainda precisa desenvolver mais para atingir o máximo de mulheres possível, porque tem muita mulher que precisa desses tratamentos, iriam melhorar a qualidade de vida em vários aspectos e ainda não sabe que existe o tratamento. Então, a gente já falou sobre o STIL algumas vezes aqui hoje, então eu até pensei em tirar, mas acho que nunca é demais ouvir falar sobre ele. Então, na verdade, o que é a osteopatia? É uma abordagem de saúde, então não é uma técnica, é uma abordagem onde a gente vai avaliar o corpo todo do paciente. Desenvolvida nos Estados Unidos, no final do século XIX, pelo Andrew Still. Então, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas aonde ela é mais difundida na Europa. Eu vim para cá, mas... então, na Europa, como em algumas palestras a gente já ouviu falar, já é mais cultural, as pessoas já procuram a osteopatia com uma maior facilidade do que aqui no Brasil, apesar de ter aumentado bastante aí a procura, né? O objetivo é restabelecer as funções, as estruturas e os sistemas corporais. Então, resumindo, muito resumidamente, a osteopatia, a gente vai tentar devolver mobilidade para o tecido que não está se movendo. Então, isso pode ser um tecido mole, uma articulação, uma víscera, uma fáscia. É esse o objetivo. Se a gente garantir que todo mundo está funcionando, o resto vai ter as funções garantidas. Então, método de avaliação e tratamento através de intervenção manual. Então, sobre vários tecidos diferentes. E é uma avaliação global, então a gente vai avaliar o paciente de uma forma global e o tratamento também é individualizado, então a gente nunca vai fazer o mesmo tratamento para a mesma pessoa. Então existe uma lombalgia, a sua lombalgia pode ser por uma pisada, por uma alteração na sua pisada, como de uma mulher que sofre de cólica menstrual e ter a dor lombar dela por causa de uma disfunção de pelve. Tá? Então, princípios da osteopatia, de novo, lei da artéria. Então, para o Still, ele observou que se a gente tiver com todo o trajeto da artéria, o trajeto sanguíneo garantido, a gente vai receber, esse tecido vai receber nutriente e teu corpo sabe como se curar. Então, o que a gente precisa fazer? Garantir que esse caminho está todo funcionando e deixar com que o corpo faça parte dele, que entra na autocura. Então, tem esse nome que parece um pouco de benzer, né? Alguma coisa assim, porque era o nome que ele deu lá na época, mas é o que a gente observa quando a gente faz um machucado na pele, daqui uns 15 dias forma uma casquinha e o corpo se resolveu. Então, a gente imagina que em todas as alterações no corpo deveriam seguir o mesmo trajeto e às vezes não segue por algumas disfunções. A patologia. E a estrutura governa a função. Então, é tudo muito parecido, mas que vai se encaixando. Então, se a gente tiver as estruturas íntegras, a função daquele sistema também vai estar funcionando no sua máxima qualidade. A osteopatia, então, mais aí voltada para a saúde da mulher. Então, a gente vai pensar aí nas disfunções mais específicas do sistema da mulher.
mas não vai deixar de pensar na globalidade. Então, como eu falei, às vezes é uma cólica menstrual, mas que a causa pode ser uma disfunção de pelve vinda por uma disfunção podal. Então, para cada mulher, vai ter uma causa diferente do mesmo sintoma, tá? E aí, pensando aí mais especificamente para a mulher mesmo, então muitas mudanças acontecem no corpo da mulher, desde a menarca, quando acontece a primeira menstruação, até a menopausa. Então, a gente precisa estudar um sistema para entender melhor cada fase, o que é esperado para cada fase, para a gente conseguir intervir e saber o que é normal e o que está alterado. E também durante e após a gravidez, que também é um período de mudanças, que não dá para a gente pôr essa mulher que passou por um parto ou que está gestante, considerar o corpo dela igual de uma outra mulher. Então vai ter alterações e a gente precisa conhecê-las para atuar nesse sistema. E aí eu coloquei aqui, porque eu acho que é um ponto que eu vejo na clínica, e que a gente, além de todas essas alterações físicas palpáveis, tem um outro ponto que a gente precisa conseguir chegar nessas mulheres, que são crenças que envolvem o sistema ginecológico. Então, existe um pudor muito grande em torno dessa área. Então, a gente não trata o músculo do períneo como a gente trata o quadríceps, né? Então, tem toda você não pode falar desse jeito, é um músculo como qualquer outro, mas que a gente não lida com ele da mesma forma. Então, existem crenças que vêm vindo de vós, das mães, e que a gente vai tendo isso como normal, e a gente precisa, até para conscientizar essas mulheres que existe tratamento, quebrar um pouco dessas crenças também, tá? Então, até pensando nisso, aqui eu queria fazer uma pergunta. Quem daqui das mulheres já teve cólica menstrual? Em algum momento? Todas? Dos meninos aí, já teve alguém próximo que teve cólica menstrual, que sofria de cólica? Sim, né? Quem acha que cólica é normal? Ter cólica é normal. Isso. Não é muito comum, mas não é normal. Então é justamente essa frase. Então, dor é comum. Qualquer dor, é comum uma pessoa que corre ter dor no joelho, mas não é normal, porque todo mundo teria uma dor. Então, em relação à cólica, por causa dessas crenças, a gente vai recebendo essas informações lá de trás, como se fosse normal. Olha, tá aqui, é assim mesmo, viu, filha? Menstruação é ruim, mas mulher tem que aguentar, mulher é forte, aguenta mesmo. E toque seu Buscopan, e se precisar vai tomar anticoncepcional, e a vida é assim. E aí, cada vez mais a gente tem meninas muito novinhas tomando anticoncepcional, uma bomba de hormônio, sem necessidade e por falta de informação. Porque talvez se ela soubesse que tivesse tratamento, ela não estaria tomando anticoncepcional tão cedo. Anticoncepcional é para prevenir a concepção, não é para cólica, né? Então a gente precisa, não nada contra, cada um faz o que quer, mas que seja para contraceptivo, com esse objetivo, e não para tratar de uma cólica. Às vezes tem algumas disfunções hormonais, e às vezes aí é necessário intervir com algum outro método, mas não ser a primeira via de tratamento. Então aqui um pouco para falar, né, das disfunções, então falar um pouco, retomar um pouquinho da anatomia da pelve. Então, mais pensando aí na parte óssea, então a pelve formada pelos ossos ilíacos, que eles se unem aqui na frente pelo pubis, tem a sínfise púbica, uma cartilagem púbica, os isquios, onde a gente senta, deveria sentar sobre eles, e a junção aqui da coxo femoral. Então, todos eles interligados aqui por ligamentos e lá posteriormente com sacro e coluna. Então, todos esses ossos, essas articulações têm que estar em harmonia para que essa pelve funcione de uma forma mais adequada.
Então, aqui numa vista anterior e aqui numa vista posterior. Então, são ligamentos muito rígidos, com muita tensão, para justamente aguentar o peso de todas as vísceras e tudo que está acomodado nessa parte. Aqui a anatomia do períneo, então mostrando um pouco mais da parte muscular, então do assoalho pélvico, né, numa vista inferior e aqui uma vista superior. Então, como o próprio nome fala, né, o assoalho pélvico é o chão aí da pelve, então são músculos bastante tensos para ajudar nesse suporte das vísceras baixas aí. E formando aí os orifícios, tanto o ânus como a vagina. Então, tensões nesses músculos podem dificultar o funcionamento tanto de mobilidade pélvica, como também disfunções sexuais, disfunção de incontinência urinária, por exemplo. Aqui numa vista lateral, então aqui seria a vista anterior, aqui posterior. Eu coloquei essa imagem para a gente ver como a parte anatômica está interligada entre vários sistemas. Então, aqui o pubis, ele está bem atrás do pubis, já está a bexiga. Atrás da bexiga o útero, reto e o sacro aqui atrás. E tudo isso é interligado por fáscias. Então, uma disfunção lá no pubis pode gerar uma dor na sua coluna lá atrás, uma tensão no reto. Aqui nessa imagem mais simples, mas dá para ficar mais claro isso. Então tem uma fáscia que a gente dá o nome de sacro, reto. Então sacro, reto, vísico, útero, vísico, púbica. Então uma pessoa que cai sentada, por exemplo, ela pode gerar tensão lá na bexiga. Então, isso por forma indireta, mas por causa dessas faces, tá? Então, assim, é comum na prática clínica a gente observar paciente com intestino preso, que tem cólica menstrual, tem um índice de infecção urinária alta e com dor lombar. Eu observo bastante esse combo aí, e pode ser por essa tensão de faces aqui. E aqui mostrando a inervação e vascularização, é uma vista inferior, né, do assoalho pélvico. Então, mostrando aí a inervação pelo nervo pudendo, que ele sai lá do sacro. Então, a importância da gente avaliar a origem dos nervos até a inserção deles lá onde eles terminam, né, onde eles estão fazendo a inervação. E a artéria e veia pudenda interna também, fazendo a vascularização dessa área. Então, a osteopatia, a gente não vai tratar só o local, como seria na fisioterapia urogineco, a gente também vai avaliar de onde está vindo essa inervação, essa vascularização, para ter certeza que o trajeto todo está livre e que esse músculo está sendo bem inervado e bem vascularizado. Então, a pelve e suas relações. Então, ela tem uma relação aí músculo-esquelética com outras, com a coxa, com o quadril do paciente, com a lombar. Tem uma relação da inervação, que foi o que eu acabei de falar, né? A gente precisa avaliar de onde está vindo a inervação, a vascularização. Uma relação hormonal, que pode estar interferindo também no funcionamento aí do útero e do ovário, pelo eixo hipotálamo hipofisário e ovário. Então, uma disfunção lá no crânio do paciente, um trauma que ele teve, uma queda, pode estar dificultando a produção desses hormônios, né, gerando uma tensão e repercutindo na função do ovário lá embaixo. Tá? Então, é onde ele é produzido e ele manda essa informação e pode gerar alterações no funcionamento. Como uma perna mais curta pode gerar um desequilíbrio na pelve e também gerar tensões para cima. Então, não tem uma ordem, vai depender aí de cada paciente. Então, as principais indicações da osteopatia na saúde da mulher: dor e alterações no assoalho pélvico, incontinência urinária e outras alterações urinárias,
despareúnia, dor durante o ato sexual, nas cicatrizes, na gravidez, alterações do ciclo menstrual, síndrome pré-menstrual, então aí se encaixa todos eles, não só dor de cabeça, né, mas algumas vai ter seios inchados, outras não, umas têm retenção de líquido, outras não, dor lombar, alteração de humor e acne. Nada disso é normal de ter, tá? Então a gente precisa entender que a gente não precisa se acostumar com essas coisas ruins que acontecem todo mês. Cólicas menstruais, alterações decorrentes da menopausa e alterações hormonais. Então, todas essas indicações, a gente pode avaliar a função da estrutura, que foi a lei do Still. A gente avalia as articulações que têm relação com esses sistemas, observa a qualidade da mobilidade desses tecidos, dessas articulações, para garantir, para ter certeza que essas funções estão funcionando do melhor jeito possível e dessa forma sanando os sintomas. Eu vou falar de alguns mais em específico aqui. Então, a gestação por si é uma indicação para osteopatia, né? A Grace falou um pouquinho. Então, aí as fases da gestante, ela começa a ter alterações biomecânicas mesmo, né? O centro de gravidade da mulher muda, então ela precisa aumentar a base de apoio dela, ela anda com as pernas mais em rotação externa, mais abduzidas, aumenta a hiperlordose, ela fica mais cifótica, tem uma anteroversão pélvica, então, e a pelve começa a rodar mais externamente para ir acomodando o feto. Além de alterações biomecânicas, também tem alteração hemodinâmica, então na circulação sanguínea também vai ter alteração e a gente pode intervir nisso, ajudando, né? Na verdade, é uma disfunção que a gente não consegue eliminar o que está causando, né? Na hora que ela parir, acaba o problema, né? Mas, enquanto isso, a osteopatia a gente pode ir facilitando esse processo, garantindo que tenha mobilidade, diminuindo as tensões em lugares que estão gerando tensão agora, que antes não tinha, para que essa mulher fique mais confortável possível até o final da gestação e também a facilitar a vida do bebê dentro da barriga, como a Gra falou. Então, às vezes, uma mulher que já tem uma torção pélvica, um tombo que ela levou lá atrás, pode estar gerando uma torção e essa criança é aquela barriga que a gente vê e parece que está mais de um lado do que do outro, então o bebê ele vai ficando mal encaixado e vai gerando outras disfunções e desconforto para a mãe também. E também alterações hormonais, então a mulher ela tem muita dor, né? Ela acaba tendo mais frouxidão ligamentar devido ao hormônio que é liberado, relaxina. Então o objetivo desse hormônio é justamente afrouxar mesmo os ligamentos para que a pelve comece a abrir, mas por outro lado isso também gera uma hipermobilidade e causa dor em algumas mulheres. Então, às vezes é um lugar que está trabalhando demais, né, está se movimentando muito, suprindo a falta de movimento de algum outro local e a gente vai avaliar para tentar identificar e aliviar um pouco a dor da mulher nesse sentido. Disfunção urinária. Então, é um outro tabu, tem gente que não fala que está tendo perda de urina, e isso é comum em mulheres novas, e a incontinência a gente fica achando que é para idosa, para senhorinha, mas tem mulher muito nova que tem, não fala, ou acha que é normal perder um pouco de urina, e isso não é normal. E a gente precisa... E aí, o que é a osteopatia? A gente... não é só a incontinência urinária, ela não é só falta de força muscular, não é só ensinar um exercício de contrai e relaxa. Porque se ela tiver uma disfunção lá na transição tórico-lombar, que tem a ver com a bexiga, às vezes ela pode ter uma disfunção lá para cima e esse exercício de contrai e relaxa não ter efeito para essa mulher porque o comprometimento dele é em outro local. Então a gente precisa, de novo, avaliar
as alterações, essas disfunções que pode ter relação com a alteração que o paciente está tendo. E aí sim, depois orientar alguns exercícios. A gente não vai excluir a fisioterapia da nossa vida. A gente, antes de tudo aqui, a gente é fisioterapeuta também. Então a gente usa as técnicas da osteo para facilitar a fisio depois. Disfunção sexual, então aqui é um tabu também, que é muito comum. A gente, depois que vai entrando nesse assunto, a gente vê que tem muita mulher que sofre com dor na relação e ninguém fala, acha que é normal ter. Para quem sempre teve, acha que é normal, e quem começou a ter tem vergonha de falar. E isso atrapalha demais a vida, como a Vivi falou. Parte sexual é uma questão tão importante quanto comer e andar e tomar água. Biologicamente a gente precisa lidar com isso de uma forma diferente, e tem muita mulher que sofre e a gente precisa lidar com esses músculos como a gente lida com outros qualquer. Então vai pensar aí nas disfunções dessa musculatura, e também geralmente é associado com terapia também. Geralmente tem uma questão emocional importante que pode estar ajudando a ter as disfunções, como também uma aderência por uma cicatriz que ela teve de uma cesárea. Antes do parto ela não tinha dor na relação, agora ela tem, então pode ser por uma aderência. Então tudo isso a gente consegue avaliar e consegue melhorar muito a qualidade de vida das mulheres nesse sentido. Alterações hormonais, então cólicas menstruais, TPM. Então, nesse caso, a gente vai fazer essas relações, a paciente vai falar para a gente como é o ciclo menstrual, em que fase ela sente dor. Algumas mulheres sentem no começo, sente antes, alguns dias antes a cólica, ou sente no primeiro dia. Então, por isso a gente precisa entender o ciclo todo, como que funciona, e pensar aí em todos as disfunções, avaliar a pelve da mulher, avaliar a coluna, avaliar o crânio, para pensar aí lá na hipófise, se pode ter alteração na hipófise, comprometendo a função de ovário. E a gente alivia muito, muito as dores aí das mulheres. A gente sabe que quem tem e já teve muito forte sabe que isso pode alterar teu dia a dia, tua produtividade. É um dia que eu acho que é injusto, assim, né? Porque os homens têm os 31 dias inteiros no auge. A gente ficar assim não tá certo, né? Então, não é pra gente se acostumar com isso. A gente precisa de ter intervenções para não passar por isso e ter mais qualidade de vida. Então, aí as aderências. Então, aqui de uma cesárea, nessa mulher também tinha uma de apendicectomia. O que a gente tem uma suspeita, não tem ainda uma comprovação, mas que uma cicatriz de apendicectomia, ela pode gerar uma lateroflexão do útero. Então, o útero, ele sem essa cicatriz, ele está lá mais centralizado, e a cicatriz, quando não tratada, ela pode estar gerando uma lateroflexão do útero, e isso dificultando a mobilidade que ele deve ter. E tem até eu tenho contato com algumas doulas, e elas falam que é muito difícil a mulher com cicatriz de apêndice conseguir o parto normal quando ela não faz esse tratamento antes. Mas assim, isso é um dado nada científico, é uma curiosidade que precisa ser estudada. E aí aqui também uma episiotomia. Então, quando a mulher faz o parto normal e por algum motivo o bebê não está passando, ou o médico opta mesmo por fazer a episiotomia, e depois cria uma cicatriz, e essa mulher pode vir a ter dor na relação sexual por causa dessas tensões. Então a gente também consegue intervir nessas disfunções, como o Leandro fez a intervenção na cicatriz. A gente pode fazer na cicatriz de apêndice, na de cesárea,
e de episiotomia também com técnica interna. Infertilidade funcional. É polêmico isso, né? Porque também não temos comprovação, mas a gente pensando em função, pensando em mobilidade dos tecidos, tem mulheres, casais, de uma forma geral, que já fizeram diversos exames e os dois são férteis aos exames, não tem alteração de exame nenhuma, mas elas não conseguem engravidar. Então, pode ser uma causa, falta de mobilidade dos tecidos e o espermatozoide não está conseguindo chegar onde ele precisa. E aí algumas suspeitas quando o útero está principalmente retrovertido. Então seria uma posição normal do útero aqui nessa vista do meio. E aí nessa aqui ele está retrovertido, ele está lá atrás, então só faz uma curva a mais, ele pressiona o intestino, essa mulher acaba tendo mais dificuldade para evacuar. Aí nesse aqui ele está antivertido, ele acaba pressionando mais a bexiga, a mulher tem mais urgência de fazer xixi, ela acaba tendo vontade de fazer xixi mais vezes por dia por causa dessa pressão. Então essa alteração de posição do útero pode ser uma causa. E ele tá retrovertido não é o problema é ele estar fixo nessa posição. Então a gente precisa dar mobilidade para essa estrutura, para ele ficar móvel. O problema é quando as estruturas não se movem. Tratamento osteopático, então, como em qualquer disfunção, a gente vai buscar a homeostase do corpo e, consequentemente, a saúde e qualidade de vida. Então, pensando aí na saúde da mulher, a gente vai fazer uma avaliação, uma anamnese completa para entender quando começou aquele sintoma, se teve algum trauma, enfim, como a gente pergunta para todos os pacientes, e avaliar tanto a parte músculo-esquelética, visceral e craniana do paciente. Então a gente vai fazer uma prática para demonstrar como seriam essas técnicas. E aí primeiro vou fazer uma demonstração de técnica externa, tá? E fazer a prática de interna aqui. Por isso a gente trouxe o boneco. E aí eu demonstro como seria. Alguém de voluntária? Você, Leandro? Não, acho que não. Você? Vamos lá? Eu posso falar um nome se você quiser. Você pode falar o nome.